Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira tem como tema assimetria contínua. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema assimetria contínua. E para começar, eu quero que você entenda primeiro o que é assimetria. Assimetria é quando alguma coisa não tem uma simetria. Um lado é muito diferente do outro. E olhando dessa perspectiva, eu quero ler para vocês Romanos 7, o verso 14. A minha tradução é a Nova Almeida Atualizada. E ela diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui, o interessante é que nós percebemos toda a transição de conversão de Paulo neste pequeno verso. Paulo, antes de se converter, ele era fariseu. Então ele entendia que somente a lei poderia salvar. Então ele sabia que a lei era totalmente espiritual, totalmente divina. Só que a segunda parte do verso vem somente depois que ele se converte e entende a graça. Quando ele entende a graça, ele começa a perceber que ele tem um lado pecaminoso, que ele tem um lado dele que é vendido ao pecado. E isso demonstra que na conversão a mente ela experimenta uma mudança radical de orientação. Antes, a mente tendia a fazer tudo o que o corpo queria. Só que quando nós nos convertemos, nossa mente para de priorizar as coisas do corpo e começa a priorizar as coisas do espírito. Só que dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. Então, por mais que nós tentemos, o nosso lado pecaminoso continua vivo dentro de nós. Então, o nosso lado pecaminoso ainda vai ter desejo, o nosso lado pecaminoso ainda vai ter vontades que tendem a não ser as vontades divinas, que tendem a não ser aquilo que Deus diz que é certo. E aí entra o processo da santificação. A santificação nada mais é do que harmonizar atitudes e ações. Se você se converteu, você está passando por um processo de santificação. Então, quer dizer que as suas atitudes e ações demonstrarão mais o espírito do que a carne. Só que esse processo ele é contínuo. Este processo ele vai continuar acontecendo até que Cristo volte e retire a nossa natureza pecaminosa. Até Cristo voltar, vai ter uma diferença enorme entre um lado e o outro lado da nossa vida. Mas até lá, eu te digo uma coisa: nós vamos cair. Vamos cair, vamos nos ajoelhar, vamos nos levantar. Só que quando nós falharmos, nós precisamos ter consciência que nós devemos continuar odiando o pecado e acreditando na lei de Deus e acreditando na graça. Afinal de contas, somente através da graça eu e você podemos renovar o compromisso de abandonar os pecados que hoje estão sendo acariciados. Aquele pecado que nós não conseguimos desistir e passamos a mãozinha em cima dele. Tente hoje esta mudança. Tente hoje melhorar o processo de santificação que está ocorrendo na sua vida desde que você se converteu. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos
e até mais!